Bom pessoal, hoje deve ser a última parte aqui, vai ficar comprida essa parte porque são jogos contra os times do estado do Espírito Santo e contra times do estado de Minas Gerais. São os dois estados que faltam para a gente fechar nossa viagem pelo Brasil. Então hoje aqui não tem hino do Lamartine Babo, hoje eu não vou cantar nada, graças a Deus também, né? Vamos lá, vamos começar. Então nós vamos começar mostrando justamente os jogos do Juventus contra times do Espírito Santo. No místico ano de 83, nós tivemos jogos do Juventus contra a equipe do Rio Branco, pela Taça de Ouro. O primeiro jogo foi em Cariacica, 1-1, com gol de Deodoro para o Juventus no finalzinho do segundo tempo. E o segundo jogo em São Paulo, no Parque Antártica, 3-2 para o Juventus, com 3 gols de Ilo marcando a sua tripleta, portanto, em cima do Rio Branco. Na Série B de 88, os dois times voltaram a se encontrar novamente. Nós tivemos uma vitória juventina por 3-0 em Cariacica, com 3 gols do Aloísio, outro hat-trick aí. E depois nós tivemos uma vitória juventina por 2-1, gols marcados por Vagninho e pelo Rui. A Desportiva Capixaba, um time grená também, assim como o Juventus, foi adversário juventino em 87. Pela Série B, a Desportiva recebeu o Juventus em Cariacica e o Carlão marcou para o Juventus, ficou 1-1 esse jogo. Pelo jogo da volta em São Paulo, na Rua Javari, ficou no 0-0 a partida. Ainda no ano de 87, nós tivemos também jogos contra o Estrela do Norte. Em Cachoeiro do Itapemirim, terra da empresa de ônibus Itapemirim e do rei Roberto Carlos, o Juventus venceu por 1-0 o gol de Betinho. E em São Paulo, o Juventus derrotou o Estrela do Norte por 4-0, gols de Reinaldo, 2 vezes, Claudinho e Betinho. Em 2006, na Série C, os dois times voltaram a se encontrar novamente. Em São Paulo, 4-1. Sérgio Lobo marcou 2, Almir e Tomás marcaram os outros 2. E depois, em Cachoeiro do Itapemirim, deu Estrela do Norte 1-0 em cima do Moleque Travesso. Portanto, em Espírito Santo, nós tivemos esses jogos aí. 10 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Agora vamos para Minas Gerais, tem bastante jogo lá para a gente acompanhar. Começamos falando sobre jogos do Juventus contra a equipe do Uberaba. No ano de 44 aconteceu o primeiro e o segundo jogo. Foi numa excursão juventina, justamente lá para Minas Gerais. O primeiro jogo, uma vitória juventina 1-0, gol do Curtis. E o segundo jogo também contra o Uberaba foi 2-1 para a equipe local. E o gol juventino foi marcado novamente pelo Curtis. Em 55, nós tivemos mais 2 jogos do Juventus lá em Uberaba. E dessa vez o Uberaba venceu os 2. O primeiro jogo foi 1-0, o segundo jogo 2-1. Oswaldo marcou para o Juventus nesse segundo jogo. Agora o jogo oficial entre os dois, Taça de Prata de 80. Juventus foi derrotado pelo Uberaba 1-0. Como eu já falei aqui antes, Taça de Prata de 80 não tinha um retorno, então o Juventus não teve a oportunidade de tentar uma revanche jogando fora de casa contra o Uberaba. Em 84, mais um jogo contra os dois, mais uma derrota, mas dessa vez uma baita de uma cacetada, 6-0. Chega de Uberaba, vamos falar de Uberlândia. Não confunda, hein? As cidades têm nomes parecidos. Em 45, o Juventus foi até Uberlândia e venceu por 5-3. Infelizmente não temos dados sobre os autores dos gols juventinos. Em 55 nós tivemos 2 jogos, 2-2 o primeiro jogo, com Tito e Ademar marcando para o Juventus, e depois 2-1 para o Juventus, gols de Marucci e Amorim. Próximo jogo entre os dois seria outro amistoso, mas só em 79. Nesse amistoso deu Uberlândia 1-0. O primeiro jogo oficial por uma competição foi no torneio paralelo da Copa Brasil em 86, mas o Juventus e o Uberlândia ficaram no empate sem gols. Depois eles voltaram a se enfrentar somente na Copa João Avelange, no ano 2000. Nós tivemos Juventus 4, Uberlândia 0, gols de Alex Alves, Ramos e Marcos Denner 2 vezes. E depois Uberlândia 2, Juventus 2 no jogo do retorno, gols de Anderson e Marcos Denner. Naquela excursão de 1955 nós tivemos outros jogos contra equipes interessantes. Um desses jogos foi contra a equipe do Fluminense de Uberlândia, cujo escudo nós não temos, né? E nós não temos também informações muitas sobre esse clube, aliás, nada, né? A não ser o placar que nós encontramos aqui. 3-2 para o Juventus esse jogo.
Amorim, Marcucci e Nésio marcaram para o Juventus. Outro jogo misterioso acontecido em 55, também em Uberlândia, foi contra o outro Fluminense, o de Araguari, que o Juventus derrotou por 3-1. Chega de Uberlândia, vamos para Passos. Em 1947, o Juventus enfrentou o Esportivo Passense com um gol de Carbone e ele venceu esse jogo. Foi 1-0 para o Juventus. Vamos desbloquear mais uma equipe aqui, a Caldense. Caldense e Juventus fizeram um amistoso em 1980. O Juventus venceu por 3-1. No mesmo ano de 80, mais um amistoso lá em Minas Gerais contra a equipe do Guaxupé. O Juventus venceu por 2-0. Dessa vez nós temos os autores dos gols, foram o Ataliba e o Trajano. Em 1988, nós tivemos pela Série B jogos contra a equipe do Valério Doce. O primeiro jogo em São Paulo foi 0-0, mas tivemos disputa de pênaltis para fazer um desempate. No desempate, o Valério Doce fez 4 e o Juventus fez 3. Os gols do Juventus foram marcados por Carlão, Denilson e Sérgio Soares nos pênaltis. Depois nós tivemos o jogo em Itabira, na volta, 2-1 para o Valério Doce e o Ed Wilson marcou para o Juventus. Em 94 nós tivemos mais jogos entre os dois pela Série C. O primeiro jogo foi 3-1 em Itabira, com o gol do Juventus marcado pelo Carmo, e o jogo da volta em São Paulo, 2-1 para o Juventus, Neto e Nenê marcaram para o Moleque Travesso. Aqui está um clube que não é muito falado, né? Hoje em dia pouca gente ouve falar do Rio Branco. E Rio Branco e Juventus jogaram pela Série B de 89. Primeiro jogo em São Paulo, 4-1. Claudinho Gaúcho, Marquinhos, Índio e Zecão marcaram para o Moleque Travesso. O segundo jogo foi lá em Andradas, no estádio Juscelino Kubitschek. 2-1 para o Juventus, os 2 gols foram marcados pelo Carlão. O Tupi foi adversário juventino pela Série C de 96. Primeiro jogo em Juiz de Fora, 2-1 para o Tupi, gol marcado pelo Nildo para o Juventus. Segundo jogo em São Paulo, Juventus 2, Tupi 0, gols de Douglas e Carmo. Em 97, mais uma vez, Juventus e Tupi se enfrentaram. Primeiro jogo em Juiz de Fora, 2-1 para o Tupi, gol de Luizão para o Juventus de pênalti. Segundo jogo em São Paulo, no Canindé, 3-1 para o Juventus em cima do Tupi, Carmo, Robson Ponte e Esquerdinha marcaram. Esse jogo sacramentou a conquista do vice-campeonato juventino da Série C e o acesso à Série B em 97. Ainda na Série C de 97, no entanto, nós tivemos outro jogo contra a equipe mineira, o Social. Em Coronel Fabriciano, o Social recebeu o Juventus e perdeu por 2-1. Ramos e Joel marcaram para o Moleque Travesso. Depois, o Juventus recebeu o Social em São Paulo e venceu por 3-0, gols de Mauro 2 vezes e Luizão. Agora vamos para 2006, porque o Juventus jogou contra o Ipatinga pela Série C. Primeiro jogo 2-0 para o Ipatinga no Ipatingão. No jogo da volta em São Paulo, mais uma derrota por 2-1 dessa vez, com gol de Sidney para o Moleque Travesso. A Série C de 2007 também reservou um encontro contra um adversário novo, desbloqueando mais um adversário mineiro. Dessa vez, o Democrata de Governador Valadares. Primeiro jogo, 1-1 em São Paulo. Gol marcado por Helder. Segundo jogo, em Governador Valadares, 0-0. Agora o Vila Nova, que todo mundo sempre confunde com o de Goiás, mas esse aqui é o Vila Nova Mineiro, também pela Série C de 2007. Primeiro jogo, 1-1. Em São Paulo, gol marcado por Elias. Segundo jogo em Nova Lima, 0-0. E o Coelho? Como é que foi o Coelho contra o Moleque Travesso, hein? O amistoso entre Juventus e América aconteceu em 66. Juventus e América se enfrentaram, Adilson e Brecha marcaram para o Moleque Travesso 2-2 o placar final. Na Taça de Prata nós tivemos mais uma oportunidade de encontrar Juventus e América. Dessa vez aqui em São Paulo, na Rua Javari, 1-1, gol do Ataliba para o Juventus. Pelo torneio paralelo da Copa Brasil em 86, Juventus e América ficaram no 1-1 lá no estádio Independência, em Belo Horizonte. O gol juventino foi marcado pelo Rui. Em 88, mais jogos entre os dois. Pela Série B, 0-0 em São Paulo, vitória por 4-1 nos pênaltis, e depois, lá no estádio Independência, em Belo Horizonte, vitória americana por 1-0. Em 89, mais uma vez, 2 confrontos entre os dois. Em São Paulo, 0-0, em Belo Horizonte, 0-0. E o Galo, hein? O Juventus cantou de Galo ou não? Vamos ver. Pela Taça de Ouro, aquela famosa campanha de 83, em que ano, hein? Juventus e Atlético Mineiro ficaram no 0-0 em São Paulo. E depois do Mineirão, deu Atlético Mineiro 1-0. Mas foi um jogo que o Juventus foi muito bem. Muito bem, pessoal, esses foram os jogos do Juventus contra equipes mineiras. 46 jogos, 16 vitórias, 16 empates e 14 derrotas, com 60 gols marcados e 52 gols sofridos. E concluímos também a região sudeste. Veja só os números do Juventus contra equipes aqui da nossa região, mas sem contar o estado de São Paulo. Contra times do Rio,
Espírito Santo e Minas foram 104 jogos do Juventus, 39 vitórias, 36 empates e 29 derrotas, 141 gols marcados, 116 gols tomados. E agora, fazendo um apanhado geral de tudo que nós vimos até agora, e encerrando essa série, olha só quantos jogos o Juventus realizou fora de São Paulo, aqui no Brasil. 203 jogos, 83 vitórias, 57 empates, 58 derrotas, 293 gols marcados, 226 gols sofridos. As partidas foram distribuídas da seguinte forma: 9 jogos na Taça de Ouro, 91 na Taça de Prata e na Série B, 49 na Série C, 6 no torneio paralelo da Copa Brasil, 4 na Copa do Brasil, 1 na Recopa Sul-Brasileira, 1 no torneio Jânio Quadros e 40 amistosos interestaduais. Olha o mapa como é que ficou pintadinho, faltaram apenas jogos aqui de Tocantins, Piauí, Amapá, Acre, Roraima, Sergipe e também Paraíba. Só isso faltou para completar o mapa, né? Só isso faltou. Uma pena que nós não estamos participando de nenhum torneio nacional para a gente poder completar, pintar os estados que faltam. Mas eu acho que nós mostramos aqui, no nosso balanço geral, principalmente pelos números que você viu agora, que o Juventus tem números altamente positivos contra as equipes de fora de São Paulo. Então, muito mais do que ser um time de futebol raiz, muito mais do que ser um time de bairro, muito mais do que ser uma característica peculiar, pitoresca, uma curiosidade paulistana do esporte de São Paulo, o Juventus é muito mais do que isso, e os números mostram isso. E aqui nós esperamos que com esse nosso apanhado geral que nós fizemos, tenhamos trazido para você justamente essa impressão, certo? Isso aconteceu, isso tem que ser valorizado, tem que ser reconhecido, tem que ser conhecido, acima de ser reconhecido, porque as pessoas nem sabem disso muitas vezes, né? O Juventus é muito maior do que as pessoas pensam, e a prova justamente está aqui nesses números que nós apresentamos, e que eu espero que você tenha gostado de ver isso. Nosso avião agora está pousando, e nós vamos encerrando aqui o nosso tour pelo Brasil, prometendo que nós vamos continuar a fazer um tour, mas agora com passaporte, agora com visto. Nós vamos fazer o tour pelo mundo. Nós estamos preparando já esses materiais para vocês, levantando os dados, informações, as estatísticas, para fazer também a volta ao mundo juventina com os adversários que o Juventus enfrentou fora do Brasil. Nós prometemos que vamos fazer uma série disso também aqui no canal. Por enquanto é só, meus amigos. Um abraço, valeu, tchau!